Vamos lá, galera, vamos para a nossa segunda parte da aula. Nossa segunda parte da aula vai falar sobre ozônio, né? O ozônio em si. Quem nunca ouviu falar sobre a camada de ozônio? Nós acabamos de falar na aula anterior sobre as diversas partes da atmosfera, as regiões da atmosfera. Entre elas nós temos a estratosfera, que está entre 12 e 55 quilômetros da superfície da Terra. É nessa região que está presente o ozônio. O ozônio importantíssimo para a nossa Terra, porque ele consegue proteger, ele é como se fosse um grande guarda-sol, né? Ele consegue proteger a nossa superfície da Terra aqui dos raios ultravioletas. Os raios UV, os raios ultravioletas, eles são nocivos para nós porque eles são capazes de quebrar as ligações entre carbono e hidrogênio, e grande parte das nossas moléculas são formadas de carbono e hidrogênio. Além disso, eles são capazes de ionizar moléculas de água, que vai atrapalhar diretamente no nosso metabolismo, ok? Então, temos que preservar ao máximo a camada de ozônio, porque ela também nos preserva, ok? Muito bem, mas você deve estar perguntando, como que esse ozônio ele é formado na estratosfera? Na estratosfera, o ozônio ele é formado a partir do oxigênio, que é clivado, que é quebrado a partir dessas radiações UV. Nós temos ali a formação de dois átomos de oxigênio, né? Então o O2 é quebrado em dois átomos de oxigênio. Esses átomos de oxigênio, que nós chamamos de radicais, eles se combinam com mais uma molécula de O2. Então fica uma molécula de O2, esse oxigênio que nós respiramos, mais o oxigênio livre e forma o O3. Então são duas reações seguidas. Primeira reação, nós temos lá o O2 que se quebra, formando dois oxigênios. Segunda reação, esse oxigênio quebrado se liga ao oxigênio que nós respiramos, que é o O2, e forma o O3 na estratosfera. Então isso é extremamente importante para a gente, ok? Então preservar a camada de ozônio, ok, é extremamente importante, e até monitorá-la, né, para saber como ela está, se existe uma camada espessa, se existe uma camada menor. Porém, nos últimos anos, o homem tem se preocupado com essa preservação, porque foi verificado, há alguns anos atrás, que essa camada de ozônio ela vem diminuindo, ela vem se acabando, devido a alguns radicais livres, algumas substâncias que nós temos emitido para a atmosfera, e essas substâncias têm, de uma certa forma, detonado a camada de ozônio. E quais são essas substâncias? Nós temos duas aqui, o NO, que é o monóxido de nitrogênio, ok? O monóxido de nitrogênio, ele é liberado, ele é emitido na combustão de alguns combustíveis, né? Na combustão de combustíveis automotivos, por exemplo. Nós temos também o CFC, que são compostos ricos em flúor, cloro e carbono, ok? Esses compostos, os CFCs, eles eram utilizados como propelente de desodorantes, propelentes de inseticidas. Então, quando você compra, por exemplo, uma garrafa de desodorante, uma garrafinha de desodorante, o gás que está ali dentro, que faz com que o desodorante saia, né, naquele aerosol, há um tempo atrás era utilizado o CFC como gás, por isso que ele era um gás propelente, ele jogava o desodorante para fora, né, quando você apertava aquele botãozinho. Hoje, esse gás propelente ele foi substituído por outras substâncias, porque os cientistas descobriram que a emissão desse gás, do CFC, quando presente na estratosfera, formava um radical cloro, e esse radical cloro acelerava a degradação do ozônio. Então olha só que doideira, um gás que aparentemente era inofensivo, né, não fazia mal nenhum, ele estava presente também nos gases, presente no motor da geladeira, né, em tantos outros aerosóis por aí. Então um gás que era aparentemente inofensivo estava destruindo a camada de ozônio e causando aí um dano, podemos dizer, irreparável para o nosso processo de vida, né? Porque se você pensar que 5% de destruição da camada de ozônio aumentaria em 25% a incidência de câncer, a gente pode pensar que é um dano irreparável, né? Porque aquele que de repente sofre por essa doença nem sempre tem a chance aí de retomar a vida normal.
Muito bem, mas pensando no ozônio, o quanto o ozônio ele é importante. Então o ozônio ele é formado na estratosfera a partir do gás oxigênio que nós respiramos, ok? Mas existe essa preocupação em manter essa camada lá, né? Porque a camada de ozônio ela nos protege, tá? E uma das formas de manter essa camada é queimar menos combustível fóssil, né? No caso a gasolina, ok? O petróleo, o óleo diesel e eliminar o CFC, ok? Que são esses compostos de cloro, flúor e carbono, ok? Esse movimento ele já está sendo feito, né, de diminuir o CFC. Hoje poucos propelentes têm o CFC, poucos motores de geladeira possuem o CFC, mas ainda assim é uma preocupação, tá? O CFC lá no primeiro momento ele não era um vilão, ele só foi descoberto como um vilão anos depois que o mundo inteiro estava usando esse tipo de gás, ok? Então essa é a importância aí do CFC. Dois pontos importantes nessa aula, então. Primeiro ponto, quem é o ozônio e aonde ele está. E o segundo ponto é essa redução da camada de ozônio que os cientistas estão sempre de olho, né? Principalmente nesses dois carinhas aí, que é o monóxido de nitrogênio e nos gases CFC. Muito bem, já que a gente está falando de ozônio, né, vamos falar também de um problema que ocorre nas grandes cidades, né? Então, se a gente pensar em São Paulo, por exemplo, são grandes metrópoles e que são extremamente poluídas, em tantas outras metrópoles pelo mundo e pelo país, nós temos um fenômeno que é um fenômeno ambiental chamado smog, smog fotoquímico. Não sei se você já ouviu falar. Smog, que vem da palavra smoke e fog, né? Então, smog fotoquímico é quando aquela fumaça, né, ela fica por cima da cidade, né? Então a gente vê ali como se fosse uma fumaça avermelhada em cima da cidade. Isso é muito comum em cidade poluída. Em cidades menores a gente vê menos o smog, mas em cidades maiores a gente consegue observar mais. Ok? Então eu vou colocar aí para vocês uma foto de como seria esse smog fotoquímico nessas grandes cidades. Então, pessoal, a gente percebe que esse smog fotoquímico, né, ele é produto do ozônio, ok? Do gás ozônio aqui na troposfera. Então nós sabemos que o ozônio ele é importantíssimo, acabei de falar isso, na estratosfera. Então ele nos protege dos raios ultravioleta. Porém, quando o ozônio ele é formado aqui, bem perto da gente, ele é um grande problema, né? Aquela história de cada um no seu quadrado. O ozônio ele é importante lá em cima, na estratosfera, mas quando ele está pertinho, ele acaba fazendo um estrago. Por quê? Porque o ozônio é altamente radioativo, pessoal. Altamente radioativo, o que faz com que ele seja tóxico para nós, ok? E cause danos às plantas, por exemplo, ao crescimento das plantas. Então, nós temos todo o nosso meio sendo afetado do ponto de vista negativo pelo ozônio, aqui bem pertinho da superfície terrestre, ok? Muito bem, agora você deve se perguntar, como que o ozônio chega na troposfera? Né? Que ele é formado lá na estratosfera, ok. Agora, como ele chega aqui na troposfera? Né? O ozônio ele é formado, na verdade, aqui. O ozônio que tem aqui pertinho da gente, ele não é o mesmo ozônio da estratosfera, ele não desceu para cá. Ele foi formado aqui. E ele foi formado a partir de gases NOx. O que são os gases NOx? São todos os gases, todos os óxidos de nitrogênio. E esses óxidos de nitrogênio, como eu falei agora há pouco, ele é formado a partir da combustão dos combustíveis fósseis, né? Você fala assim, mas como que o nitrogênio ele está presente na combustão dos combustíveis fósseis? Então, na verdade, você tem ali o carro trabalhando em alta temperatura e o ar atmosférico é rico em gás nitrogênio. Então, esse gás nitrogênio que entra pela saída ali do carro, né? Pela saída de gás do carro, ele que entra ali como ar atmosférico, ele acaba sofrendo um processo de oxidação. Então, o nitrogênio do ar entra pelo processo ali de carburação do carro, acaba sofrendo um processo de oxidação, se transformando em NO, ok? Esse NO2, né, NO, NO2,
NO3, esses compostos, né, esses íons, essas espécies químicas de nitrogênio, acabam dando origem ao ozônio aqui na troposfera, né, porque eles vão sofrer ali uma reação também, ok? E vão dar origem ao ozônio. Então eu vou colocar para vocês aí a reação de formação do ozônio aqui na troposfera. Então nós temos aí, nessa reação, o NO2, que pela presença da luz, ele forma o NO e um radical de oxigênio. E esse radical de oxigênio, por sua vez, na segunda etapa, se combina com o O2, formando o O3, ok? E aí na terceira etapa nós temos o monóxido de nitrogênio, ele entra nesse ciclo, se combina com o O3 que foi formado e gera o NO2 e o oxigênio. Aí você vai falar, pô, até aí tudo bem, porque o ozônio foi formado durante o processo, mas ele também foi consumido durante o processo. Ele foi formado e foi consumido durante o processo. Só que a grande questão do ozônio está em quem está no próximo processo, né? Até esse processo aí, o ozônio ele é produzido e é consumido, ok? Mas os hidrocarbonetos provenientes da combustão incompleta dos carros, ok? De uma carburação mal feita, vamos dizer assim, esses hidrocarbonetos, que são cadeias orgânicas formadas de carbono e hidrogênio, eles vão influenciar nesse processo. Por quê, pessoal? A mesma quantidade de ozônio que é produzida, tá, aqui na troposfera, ela é consumida. Então é um saldo quase zero, não teria problema, né? Aquela questão da natureza ser perfeita. Porém, por ação do homem, por ação antrópica, nós temos aí a queima de combustíveis, a queima da gasolina, como eu falei, a queima do álcool, que não é um combustível fóssil, mas é um combustível orgânico, tá? Nós temos essas queimas, tá bom? E aí, nesse processo, nós conseguimos gerar ali um cara chamado de peróxido. Lembra que vocês já estudaram peróxido. O peróxido são aqueles óxidos, né, vamos dizer assim, que o oxigênio tem NOx -1, beleza? Então tem um oxigênio ligado ao outro. Então nós temos compostos orgânicos que geram esses peróxidos. Qual é o problema desses peróxidos? Os peróxidos vão catalisar essa reação, ok? Então eles vão catalisar essa reação e nessa reação eles vão formar quem novamente? O NO2, que é o precursor de toda a reação. Então esse NO2 que é formado, ele vai novamente formar ozônio. Então esse ciclo, na verdade, ele nunca vai acabar. Por mais que o ciclo natural é formar ozônio e degradar esse ozônio, quando os peróxidos eles entram nesse processo, se torna impossível não ter um saldo positivo de ozônio. O ozônio acaba se sobressaindo na troposfera, acaba tendo uma quantidade a mais, vamos dizer assim, de ozônio aqui na troposfera. E como eu acabei de falar, o ozônio aqui, ele vai ser tóxico para nós, ok? Ele vai prejudicar o crescimento de plantas e ele vai prejudicar a vida como um todo, tá? Voltando no nosso assunto principal, que é o smog fotoquímico, todo esse acúmulo de calor, esse acúmulo de material, nós sabemos que o ozônio ele tem uma capacidade muito grande de absorver luz ultravioleta, né? Por isso que ele está lá na estratosfera, que ele está lá como se fosse um guarda-sol, né? Ele absorve a luz ultravioleta, ele não deixa a luz ultravioleta passar. Então o ozônio aqui, né, bem pertinho da gente, ele além de ser tóxico e tudo aquilo que eu falei, ele vai absorver muita luz ultravioleta. Então ele vai agravar o efeito estufa, né, ele acaba sendo um gás estufa, ele vai agravar o efeito estufa e consequentemente formar esse fenômeno, né, que nós chamamos de smog fotoquímico. Então quando nós identificamos o smog fotoquímico, é um sinal que tem muito ozônio aqui, tá? E que esse ozônio, além dele ser poluente, ele é causado por uma poluição primária. Então isso é extremamente importante para nós. Ok, pessoal? Assim a gente termina a segunda parte da aula.
Beleza? Abraço para vocês, façam os exercícios e até a próxima.